Oi pessoal, tudo bem? Chegou a hora da gente falar sobre o nosso intercâmbio para a Irlanda. Nesse vídeo eu vou contar quais foram nossas primeiras impressões, as 2 primeiras semanas de escola e de acomodação, a nossa busca por acomodação permanente e fica ligado porque teve perrengue. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e comenta o que você tá achando. Nesse vídeo, eu não vou contar por que a gente escolheu a Irlanda, porque esse vídeo já tá aqui no canal. Então, se você quiser saber por que a gente escolheu fazer intercâmbio na Irlanda, clica aqui em cima. O nosso intercâmbio para a Irlanda aconteceu em 2017, no mês de fevereiro. Então, muito calor aqui no Brasil, mas na Europa tava muito frio ainda, né? Ainda era inverno. E a gente saiu de Floripa numa sexta-feira, chegamos na Irlanda no sábado, então a gente fez escala por São Paulo e depois por Madrid. Chegamos em Dublin, capital da Irlanda, e de lá a gente teve que pegar um ônibus para ir para Cork, que é a cidade que a gente morou durante os 8 meses. A nossa chegada, a nossa primeira impressão, né, da cidade, a gente chegou de noite, então tinha muito movimento, porque como a gente sabe, né, a Irlanda é um país movimentado pelos pubs, né, então a galera gosta bastante de beber, de frequentar pub. Chegamos já no sábado de noite, estava bem frio, e a gente foi para uma acomodação que tem parceria com a escola que a gente fez intercâmbio, né, que a gente fez o curso de inglês. Aí a gente já teve um primeiro perrenguezinho, porque a gente tinha uma carta da escola explicando como que acessava a acomodação, mas a gente não tinha visto exatamente como era, né? Então a gente chegou, não lemos a carta com detalhes, né? E daí a gente chegou na porta lá, tinha que colocar senha, né? A porta abria com senha, não era chave. A gente ficou meio perdido. Nisso chegou um outro estudante e entrou e a gente entrou junto com ele. Então, assim, já fica de dica. Se você for fazer intercâmbio, leia todo o material, tudo que a escola ou a acomodação, a agência entregar para você, leia com antecedência e com bastante detalhe para você saber o que você vai precisar fazer já no primeiro dia, quando chegar. A acomodação, ela era um prédio com vários apartamentos e a gente ficou num desses apartamentos, né? Detalhe, não tinha elevador, a gente estava talvez no, não me lembro, segundo ou terceiro andar. E a gente tava com muita mala. E 2 malas pra cada um e mais a mala de mão. 2 malas de 32 quilos, né? Na época ainda podia. Pra subir vários andares de escada e até chegar no apartamento que a gente ficou, né? No dia seguinte que a gente chegou, que era domingo, né? A gente descansou bastante, dormiu bastante, então a gente acordou tarde. Mas a gente foi no supermercado pra poder fazer compra, pra gente poder fazer comida na acomodação. Então assim, compramos coisas bem básicas, mas já tivemos uma boa impressão do supermercado, que é o Tesco, é uma rede de supermercados da Irlanda, e a gente já se surpreendeu, né, porque os valores de alimentação são bem mais baratos, né, diferente do Brasil, e porque na Irlanda eles não cobram imposto sobre comida e sobre roupa. Então, comparando, as bebidas são bem mais caras, porque daí tem imposto, né? Então, no nosso primeiro dia, a gente passeou pelo mercado, né? Podemos dizer assim. E daí a gente comprou coisas bem práticas mesmo pra fazer na nossa primeira refeição. Acho que foi arroz, nugget, batata frita. E bem basicão, assim, porque como a gente ia ficar pouco tempo nessa acomodação, né? Não dava pra comprar muita coisa também. Apesar de ser uma cozinha coletiva, ninguém mexia na comida de ninguém também, né? E na segunda-feira foi o nosso primeiro dia de aula. A gente optou pelo curso no período da tarde, até por ser mais barato, né? Então, se eu não me engano, era da 1h15, entre 1 e 1h30, o horário da aula. E a gente foi até um pouquinho mais cedo para fazer um teste de nivelamento, né? Para ver que turma que a gente ia ser colocado, né? Eu acho, gente, faz muito tempo, eu não me lembro de todos os detalhes, mas eu acho que eu comecei no A1, que é o primeiro nível mesmo, né? O Marlon começou no B1, por já ter um nível de inglês mais avançado, né? O nível de inglês dele já é bem melhor que o meu. Até hoje né? E as nossas aulas, elas iam até finalzinho da tarde, acho que até umas 5, por aí. Eram salinhas, né? Então, cada salinha tinha a professora daquele nível, né? Então, era uma sala por nível.
E eu lembro que a minha professora era bem queridinha, assim, bem fofinha. O nome dela é Claire. E eu acho que eu fiquei só uma semana no A1, ou 2 semanas no máximo no A1 e já fui pro A2 também. Foi bem rapidinho, assim, essa mudança de nível pra mim, né? Quanto mais a gente vai subindo nos níveis, mais demora pra ir trocando de nível também. Como a gente falou no primeiro vídeo aqui do canal, que a gente conta por que a gente escolheu Cork, Dublin, eu queria ir pra Dublin, né, a capital, né, essa coisa toda. Dublin é bem mais famosa, mas o Marlon, ele deu uma pesquisada boa e ele viu que Dublin já tinha muito brasileiro, né, e era muito difícil também de conseguir acomodação. As acomodações em Dublin são muito mais caras. Então a gente deu uma pesquisada boa em outras cidades, né? Então tem Cork, tem Limerick, tem Galway, que são as mais famosas, né? Então a gente optou por Cork. Em tamanho de Irlanda é considerada uma cidade grande, né? Apesar da gente também achar ela uma cidade pequenininha, por ter menos brasileiros e também pela questão do valor dos aluguéis, né? Só que daí, já no primeiro dia de aula, qual foi a nossa impressão sobre isso? Tá cheio de brasileiro em Cork também. Então acaba que, não que Dublin não tenha muito mais, né? Mas eu acho que todo mundo que foi fazer intercâmbio naquela época tava pensando igual a gente, né? Vamos procurar uma cidade que o aluguel seja mais barato e tenham menos brasileiros. No fim, já tava lotado de brasileiros também. E isso é bom por um lado, porque a gente acaba tendo inserido numa comunidade grande, né? De pessoas da mesma nacionalidade que a gente. A gente consegue se ajudar, consegue se comunicar mais fácil. E o principal de tudo é fazer bastante amizades, né? Porque durante esse período que a gente tá em outro país, né? São essas pessoas que se tornam a nossa família no dia a dia, né? E um ajuda o outro. E a parte ruim é porque a gente acaba não praticando tanto inglês fora da escola. Porque fora da escola, a gente tá com brasileiros, né? Claro que a gente também fez amigos, né? De outra nacionalidade. A gente acabou fazendo amizade com bastante mexicanos. E tinham peruanos, tinham chilenos, tinham argentinos, né? E a gente acaba se familiarizando mais com essas pessoas porque a língua acaba sendo mais parecida e facilita bastante na comunicação. Durante as 2 primeiras semanas, o nosso principal objetivo foi procurar uma acomodação permanente pra gente passar os 8 meses e confesso pra vocês que foi uma batalha bem difícil. Antes da gente sair do Brasil, a gente tem uma prima que ela fez intercâmbio na Irlanda e ela indicou a gente pra colega dela que continuou morando lá, pra gente ficar nesse quarto vago que tava lá, né? E é uma brasileira também, e então a gente fechou com ela por mensagem, né? Não pagamos nada com antecedência. Tá? Quando a gente saiu do Brasil, a gente já tinha na cabeça que a acomodação permanente já estava garantida, né? A gente tinha as 2 semanas ali da acomodação na escola e depois a gente já tinha pra onde ir. E daí quando a gente chegou, acho que até que foi no domingo mesmo ali, eu mandei uma mensagem pra menina pra gente ir visitar a acomodação, né? Acertar valores com ela, tudo certinho. E ela disse que já tinha alugado pra outra pessoa. E daí foi o nosso primeiro balde de água fria, assim, né? Porque a gente já tava bem relaxado com essa questão da acomodação, né? Então a gente começou a procurar por acomodação. Na época, o Facebook ele era muito utilizado na parte de comunidades, né? Então tinha comunidade de brasileiros em Cork, brasileiros em Dublin, brasileiros na Irlanda, né? Comunidades da própria escola. O primeiro passo foi olhar nesses grupos, né, e também deixar uma mensagem avisando que a gente era um casal que estava procurando por acomodação. Então ali é muito legal essas comunidades porque as pessoas, como eu comentei, né, se ajudam muito. E daí vão colocando, tô indo embora, tô voltando pro Brasil, ou tô mudando de acomodação, meu quarto tá disponível, ou minha casa vai ficar disponível. E ali a gente já foi marcando as primeiras visitas, né. E além desses grupos, né, dessas comunidades do Facebook, a gente também procurou uma imobiliária. Essa imobiliária, acredito que deveria ter uma parceria com a nossa escola, né? Então a escola ficava ali como um representante nosso, né, do aluno. A gente levava um documento ali para mostrar para eles que a gente estudava ali, né? E daí eles ajudavam a gente, indicavam, né, e até levavam a gente para visitar algumas casas, né? Então assim, foi a nossa sorte encontrar essa imobiliária. A gente fez o aluguel no fim por ela, né? Porque ela aceitava fazer aluguel, né? Alugar para estrangeiros, né? Lá era tudo muito facilitado para irlandeses, óbvio, e para europeus. Mas o restante, né? De outras nacionalidades ali era um pouco mais difícil conseguir
as coisas, né? Então, como essa imobiliária tinha parceria com a escola, acabava facilitando, né, para brasileiro, para mexicano, outras nacionalidades também. E daí a gente visitou várias acomodações, né, tanto pela imobiliária ou até mesmo pelos grupos do Facebook. E daí foi onde começou a batalha, né? Porque cada acomodação que a gente visitava era bem peculiar, assim. A Irlanda é muito frio, né? Chove muito, então eles não são preparados para um verão quente. E então as acomodações que a gente visitava ou eram muito antigas, muito cheiro de mofo, tinha quarto que não abria janela, tinha quarto que nem tinha janela, e tinha uns que abria só uma frestinha, assim, bem pouquinho, e principalmente, assim, muito cheiro de mofo. Ou então, a gente não se importava se a acomodação fosse longe, né? E visitamos algumas mais afastadas também. E até chegar na acomodação, que a gente ficou ali os 8 meses, né? Que coincidiu de ser numa rua de esquina com a acomodação da escola. É um condomíniozinho fechado, várias casinhas, assim, de 2 andares, né? E a gente foi visitar. Nessa época, a gente já tava meio que desesperado já por buscar acomodação. E acabou que a gente conheceu na escola um casal de mexicanos, que eles também estavam procurando acomodação, e a gente começou a procurar junto com eles, né? Então a gente acabava até procurando não só acomodação com outras pessoas, ou casas com 2 quartos, né? Porque daí seria um para cada casal ali, para facilitar na divisa do aluguel também, porque daí uma casa só para mim e pro Marlon ia sair muito pesado, né? Agora tendo outro casal, já dividiria ali o valor do aluguel. A faixa de aluguel por pessoa, ela tava na época, né, 300 euros. Então, nessa casa que a gente pegou, ficou exatamente esse valor, 300 para cada um. E então o aluguel no fim era de 1.200 euros, né? E então a gente foi visitar essa casa, a gente gostou pra caramba, porque ela já era uma casa mais moderna, né? Não era tão antiga. Tinha 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. E eram de 2 pavimentos, né? Então eram os 2 quartos em cima e o banheiro, e embaixo tinha a cozinha e a sala. E a gente visitou, só que até no dia que a gente foi visitar, tinham outras pessoas visitando também. Então a gente viu que eram, acho que 2 amigos, e eles eram europeus, né? Então até eles não estavam fazendo intercâmbio de inglês, estavam lá por outros motivos, faculdade, eu acho, se eu não me engano. E a gente ficou já um pouco desanimado. Mas acabou que a imobiliária entrou em contato com a gente, e o dono da casa optou pela gente, porque ou era esses 2 amigos, ou era uma família com criança. E daí eu acho que eles viram que para manter o estado da casa, acho que 2 casais seria mais, como é que eu posso dizer, responsáveis, né? Do que 2 amigos solteiros, né? Poderia, sei lá, fazer bagunça lá na cabeça deles. E com criança também, talvez eles acharam que, sei lá, criança faz muita bagunça, poderia incomodar vizinho, não sei. Mas no fim, graças a Deus, né, optaram pela gente ali. E daí a gente conseguiu se mudar até um dia antes de acabar a nossa acomodação da escola. E então deu tudo certinho, assim, a gente já tava desesperado, porque passou a primeira semana, tava acabando a segunda, e a gente já tava com medo ali de ter que renovar a acomodação da escola, né, pra não ficar morando na rua. A casa, né, falando um pouquinho pra vocês, né, das nossas primeiras impressões sobre a casa que a gente morou. Como eu comentei, eram só 2 quartos, né, cada um tinha um guarda-roupa, tinha uma cama, e só que não tinha roupa de cama, não tinha travesseiro, isso tudo a gente teve que comprar. Não tinha nem cortina nos quartos, né, a gente teve que improvisar cortina também. A cozinha era uma cozinha bem simples, ela não tinha os utensílios, né, tinha fogão, tinha micro-ondas, tinha um frigobar para 2 casais, né. Então, lá geralmente é assim, eles não têm geladeira grandona. A gente rachou as panelas, depois eu vou contar pra vocês que não foi uma boa ideia. E depois a gente comprou, cada um ali comprou seu copo, seus talheres, seus pratos, né? E outros utensílios que quisessem também ali usar. Durante essas 2 semanas que a gente tava buscando, a gente tava mais focado em procurar algo, né? Seria um cenário perfeito. Um flatzinho, né, uma kitnet que fosse só pra mim e pro Marlon. Então a gente já tava ficando desesperado porque a gente não tinha outra acomodação. A gente encontrou, né, tinha alguns sites da cidade que eram pra acomodação, como a gente tem vários aqui, né, no Brasil.
E a gente encontrou um apartamento que tava com um preço muito bom, não lembro agora quanto que era, mas era um preço que seria tranquilo pra gente, talvez ali uns 800 ou 900, não me lembro, mas seria só pra nós dois, né? E daí o link, ele era num site desse, né, da Irlanda, de Cork, mas o link levava pra fechar pelo Airbnb. E só que daí a pessoa, na época, né, ela não tava na Irlanda, ela queria alugar o apartamento porque ela teve que passar um período fora em outro país, e por isso que ela tava alugando. Gente, era muito bonitinho. Só que era fake, né? Então, como que a gente descobriu, né? A gente queria fechar, a gente foi muito inocente na época, porque a gente ia ter que fechar sem ver, a gente só ia conseguir as chaves depois que tivesse fechado. Como tinha um monte de foto, a gente, ok, não tem problema. Gente, e daí foi aonde a gente caiu, posso dizer que a gente caiu num golpe, né? Apesar da gente ter conseguido reverter a situação. Eles pediam ali pra já pagar o primeiro mês, né? Pra fazer uma garantia ali, né? Do aluguel. E eu fui tentar passar o meu cartão e não tava dando certo. Daí eu, cara, vou falar com minha mãe. Minha mãe tem mais limite, né? Porque eu achei que o problema tava sendo limite. E pedi o cartão da minha mãe emprestado, ela me emprestou. Tentei passar, o cartão da minha mãe não deixou, porque tinha que liberar, né, cartão pra usar internacionalmente e tal. E ela não tinha feito essa liberação. Foi a sorte, porque eu descobri nesse meio tempo que o meu cartão da Nubank, né, tinha sido clonado. Eles estavam usando pra passar. Entrou 2 compras no meu cartão. Então foi aí que a gente descobriu, né, a questão de que era fake a acomodação. E a sorte, né, foi a sorte que eu tive que o meu banco era Nubank, porque se fosse qualquer outro banco, pra eu resolver, eu ia perder muito tempo. Banco que eu digo desses mais tradicionais, né, porque o Nubank a gente resolve pelo chat do aplicativo, né. Qualquer outro banco que não tivesse essa facilidade, eu teria que ligar. E pensa, eu teria que pagar para fazer uma chamada internacional, né, da Irlanda pro Brasil. E quanto que eu não teria gastado, né? Porque vocês sabem, né? Telemarketing aqui no Brasil, quando a gente precisa de ajuda, a gente fica horas e horas esperando, né, a ligação. Então eu entrei no chat do aplicativo, reportei, né, que a compra não fui eu que tinha feito. Eles cancelaram a compra, né, do cartão de crédito, e eles cancelaram o meu cartão também. Me mandaram um novo, né, óbvio, pro meu endereço do Brasil, mas a minha mãe depois me mandou ali os números, os dados do cartão, caso eu precisasse para fazer alguma compra online, né, presencial eu não ia conseguir. Então foi a sorte, né, essa facilidade de conseguir usar o aplicativo para resolver isso assim rápido, né. Depois, a gente até descobriu que o site nem era do Airbnb, o site era fake, e a gente, na época, no desespero de conseguir essa acomodação, né, nas 2 primeiras semanas, a gente acabou nem verificando ali se era seguro, né, aquele site. Mas no fim a gente caiu num golpe, mas se recuperou, né. Então, no fim das 2 semanas ali, a gente passou esse perrengão aí. No fim, a gente acabou conseguindo uma acomodação muito boa e a gente ficou muito agradecido, muito feliz por isso, né? Então foi lá que nessa casinha que a gente morou durante os 8 meses de intercâmbio. Não que a gente não tenha tido vários perrengues durante esses 8 meses nessa casa, né? Mas isso eu vou deixar para outro vídeo. E uma outra primeira impressão que a gente teve foi sobre a temperatura da cidade, né? A gente estava com a expectativa de que pegaria muita chuva, porque todo mundo comenta, a Irlanda só chove, né? Não adianta usar guarda-chuva, tem que ser capa. E então a gente teve essa impressão aí quando a gente chegou que a gente ia pegar muita chuva, mas não foi muito bem isso que aconteceu, porque a maior parte do tempo que a gente ficou lá foi verão e primavera, e deu dias muito quentes, assim. Na época, o próprio pessoal de lá não acreditou que seria um verão tão quente, eles não estavam acostumados. A gente pegou até um dia mais quente, 30 graus, né? E como eu comentei, né? Os lugares não são preparados para temperaturas altas. Então, a nossa casa, por exemplo, as janelas não se abriam todas, né?
A escola tinha sala que nem ventilador tinha, ventilador de teto, não tinha ar-condicionado. Então eu lembro que a gente teve aula em sala que era toda de vidro, e daí o sol refletia naquele vidro ali e a gente quase morria de calor. Então foi uma impressão assim que a gente estava esperando muita chuva e ganhamos muito sol. E acabou que a gente passou muito calor, né? A gente não tinha ventilador, a casa não tinha ar-condicionado, não estava preparada, né, para esse verão quente desse jeito. E também uma outra impressão que a gente teve foi uma surpresa, né? Quando a gente chegou, estava bastante frio. E ali nas primeiras semanas chegou a nevar, que não era uma coisa que a gente estava esperando que iria ver na Irlanda, era neve, né? Então, acho que foram 2 dias ali que teve neve, foi bem pouquinho, não chegou a ser suficiente para tapar o chão, assim, mas foi uma surpresa bem legal ali ver neve na Irlanda depois de alguns anos, né? E daí aqui nesse vídeo que eu tô mostrando pra vocês, dá pra ver até como eram as casinhas ali do nosso condomínio, né? E a neve caindo também. Então essas foram nossas primeiras impressões sobre Cork. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, deixa o like e quem ainda não é inscrito, se inscreve, porque vem muito conteúdo legal sobre o nosso intercâmbio na Irlanda. Até mais!